Opa, pessoal, tudo bem? Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Santos agora há pouco acaba de vencer nos pênaltis o time do Ferroviária de Araraquara na Taça São Paulo de Futebol Júnior. Portanto, o Santos está classificado para a próxima fase e vai jogar contra o Fluminense do Rio de Janeiro. Tá bom, pessoal? Eu disse a vocês que no último vídeo que eu falei a respeito do Ferroviária de Araraquara, eu disse a vocês que não seria fácil, né? Até porque, como bem disse no final do primeiro tempo, em entrevista na Sport TV, o zagueiro ou lateral esquerdo, o Pedro, falou que estudou muito o Santos, né? Nas jogadas, porque o Santos ele tem a tática de pressionar, adiantar os zagueiros, o meio de campo, e os atacantes pressionam a saída de bola, e a única alternativa que o time adversário ia encontrar, que o Santos não ia deixar os zagueiros sair jogando, nem pelas laterais e nem pelos zagueiros, era pelo tiro de meta. E foi assim que quase o Santos tomou um primeiro gol, né? O lance mais importante da partida no primeiro tempo foi do Ferroviária de Araraquara. O Santos, evidentemente, teve uma melhor posse de bola, né? Durante o primeiro tempo, tocou muita bola. Inclusive, nessa formação que o Santos saiu, os três atacantes continuaram lá na frente, e o Ed Carlos, que depois veio a sair por contusão, recebeu uma cama de gato, acabou até insistindo em jogar, mas acabou sendo substituído, né? Depois eu vou falar um pouquinho das substituições. No primeiro tempo, o Ed Carlos, que tem um excepcional passe, consegue ver jogadores, vamos dizer assim, a la Ganso, onde os jogadores, por exemplo, hoje o Santos não teve muita oportunidade de descida, até porque o time do Ferroviário de Araraquara jogou fechadinho. Muitas vezes jogou até no contra-ataque, né? Como havia dito agora anteriormente, com esse tiro de meta do goleiro Benassi, né? Que quase fez com que o Joaninha fizesse o gol do time do Ferroviário de Araraquara em cima do Santos. E aí, quando o Ed Carlos saiu, as coisas ficaram difíceis. Eu havia dito também que no vídeo anterior, né, a respeito do Ferroviário de Araraquara, que o Santos, se acontecesse alguma coisa com o meio de campo do Santos, eu falei com o Jonathan e falei com o João Vitor, né? O Santos ia ter dificuldade. Na verdade, aconteceu com o Ed Carlos, que é o articulador do Santos. O passe perfeito, na hora perfeita, a enfiada perfeita para a descida dos laterais, o toque fácil, o toque por cima do zagueiro, o Santos, o seu momento de criatividade, ele sucumbiu quando o Ed Carlos teve que sair e ser substituído por conta de contusão. Fizeram uma cama de gato, como eu já havia dito, e ele acabou caindo, tentou insistir, mas não conseguiu, né? Primeiro tempo acabou, o Santos voltou para o segundo tempo, e aí que tá. O Santos, quando o Ed Carlos saiu, entrou o Fernandinho. E aí o Santos teve que fazer uma formação diferente. O Patati, que já ficava na direita e na esquerda, foi deslocar, ele se deslocou cada vez mais. Desculpa, pessoal, o barulho. É a rua, o pessoal está comentando, hoje sexta-feira à noite, já viu, né? Então, o Fernandinho entrou com características totalmente diferentes. E aí, por primeiro princípio, normalmente o Helder, ele traz o Juan Seco para jogar um pouquinho mais no meio de campo. O Lucas Barbosa ainda continuou oscilando, jogando hora ali no meio de campo, ajudando um pouco na marcação, mas já percebia que taticamente o Santos já não era o mesmo. E foi assim que o Santos foi para o segundo tempo. Segundo tempo do Santos, olha, foi triste de assistir. Se tem uma coisa boa que a gente pode falar do jogo, é a pressão
do Santos em alguns momentos, pelo menos os 15 primeiros momentos do primeiro tempo, em alguns momentos, o Santos pressionando o time adversário para obrigar a dar o tiro de meta, a dar chutão. Eu acho que isso é legal. Só que quando o Santos faz isso, o time do Santos, tanto o meio de campo e o sistema defensivo do Santos, eles ficam como se fosse meio campo. E aí sobra um espaço enorme para um contra-ataque, que foi o que aconteceu. O Santos no segundo tempo errou praticamente todos os passes. Sandro Perpétuo errou, Lucas Barbosa errou. O único que teve um pouquinho mais de cabeça foi o Lucas Pires, que depois, com a saída do Jonathan, que recebeu o cartão amarelo, eu acho que o técnico do Santos ficou pensando, poxa vida, no início do segundo tempo, que nós tínhamos a oportunidade, depois que o jogador do Ferroviária de Araraquara, o Vitor Hugo, até eu anotei o nome dele, foi expulso, era a chance do Santos ir para cima, mas o Santos errou muito passe. Então, o Jonathan acabou até recebendo o cartão amarelo. Eu acho que foi no primeiro tempo, se eu não me engano, tá, pessoal? E aí, o Jonathan saiu, entrou o Matheus Nunes, que até jogou bem, mas aí o Santos teve que mudar um pouco o sistema de jogo. Já com a saída lá do Ed Carlos, né? Foi esquisito, pessoal. Assim, o Santos não conseguiu acertar nenhum passe. O Santos tinha a oportunidade, deveria ter aproveitado. E o time do Ferroviário de Araraquara, quando sentiu que o jogo era mais na segurança, se fechou como se fosse um casulo, uma ostra, e os caras faziam marcação dobrada para todo lado. Todo lado. Então, o sistema de marcação do Ferroviário de Araraquara até o final não deixou o Santos penetrar em nenhum momento. Deu um pouco, o Patati, que foi o responsável pela expulsão do Vitor Hugo, ele até fez algumas jogadas, mas mesmo assim não foi suficiente para o Santos ser soberano na partida. O Santos se fez vencer pelos pênaltis, né? Porque no futebol, realmente no segundo tempo, o Santos não foi bem. O Santos fez algumas substituições, que eu vou falar aqui mais ou menos. O único lance que o Santos fez a respeito, que foi realmente um perigo, né? O Juan Seco, por duas oportunidades, ele tentou 2 lances, um no primeiro tempo, um no segundo, um chute do Ed Carlos também, mas foi muito pouco, muito pouco. Aos 46 do segundo tempo, já quando o Lucas Pires foi substituído, o lateral esquerdo porque saiu deixa eu colocar aqui, oh meu Deus, saiu o João Vitor, que foi o volante, que joga junto com o Jonathan, e ele colocou o Pedrinho na lateral esquerda e meteu o Lucas Pires no meio de campo. E aí na primeira oportunidade que ele teve, aos 40, que foi a primeira oportunidade do Santos, que foi real, ele meteu o Vitor Michel na cara do gol e ele não aproveitou a situação e chutou para fora. Era para o Santos, no final do jogo, não ter feito a torcida passar por esse desespero de pênalti. Mas o Santos foi bem, bateu as 5 conversões que o Santos fez. O Diógenes fez a primeira conversão, defendeu o primeiro tempo, depois bateu o Lucas Pires, foi muito bem, fez. O Juan Seco, que foi segundo, fez. O Pedrinho fez. O Fernandinho chutou muito bem lá no ângulo direito. E o Patati, que finalizou. E o Santos acabou vencendo por 5-4. O time do Ferroviário de Araraquara está classificado para a próxima fase, que vai ser contra o Fluminense das Laranjeiras. O time do Fluminense é bom. O Santos precisa ficar atento. O Santos precisa ficar atento. O Santos precisa evoluir um pouquinho mais nesses momentos de pressão do time adversário em cima do Santos. O Santos, apesar de ter
de ser Taça São Paulo de Futebol Júnior, os meninos estão acostumados a jogarem, muitas das vezes sem torcida, né? Mas o Santos tem que mudar essa situação, né? O time do Fluminense é um time muito bom também. Daqui para frente, pessoal, vou te dizer uma coisa, só pedreira. Você pode ver pelo naipe dos times que estão jogando, que estão classificando, vários times que nem o Atlético Mineiro saiu fora, né? Alguns times de peso saíram fora. Então, Taça São Paulo de Futebol Júnior, nem sempre os melhores times são aqueles que ficam, mas você já sabia disso, tá certo, pessoal? Vamos nos encontrar no próximo vídeo, no próximo jogo do Santos, que será contra o Fluminense, né? Eu me apresento mais uma vez, eu sou Vargas Joaquim, sou criador do canal, e eu peço para você se inscrever, tá certo? Peço para você se inscrever, ativar as notificações para receber mais vídeos toda semana, tá bom? Um abraço, fica na paz, fica com Deus e até breve, pessoal. Tchau!